Fica na sua aí, irmão. Deixa eu falar sobre a história que tá dando o que falar, né, Lele, mano? É a história do Uri Alberto, deu entrevista hoje, né, lá no Neto, né, falando sobre a ida dele, de repente, para a Europa, que ele gostaria de ainda tentar jogar na Europa, né? Que ele não rejeitaria uma proposta, mas desde que fosse boa para o Corinthians e para ele, né? Lembrando que ele tem contrato até 2027, né? O Corinthians tem 50% dele ainda, né? E aí ele falou o seguinte, que se ele tivesse preferência, ele iria para um clube inglês, né? Que ele gostaria de jogar na Inglaterra, que ele tinha esse sonho lá, que ele ficou lá no time russo, mas por causa da guerra, ele topou voltar para o Brasil, né? E aí, mas ele continua com esse sonho de querer jogar na Europa. Realmente há especulações, né, que vários clubes ingleses o queriam, mas não sabemos como isso. O presidente, no começo da semana, falou o seguinte: contamos com o Yuri Alberto ano que vem. Só que a quantidade de dinheiro que ofereceram já por ele, né, Lelê? E, mano, é muito grande, né? Pra manter ele aqui vai ser difícil. Diga aí, Lelê, seu ponto de vista primeiro. Vamos lá, né? A gente até já falou sobre isso aqui nas últimas semanas aí. E a minha opinião é a seguinte, né? Claro que seria ruim perder o Yuri Alberto hoje, principalmente porque eu acho que ele vive a melhor fase dele no Corinthians, né? Que, de fato, ele fez as pazes com a torcida, com a bola, né? Com o gol e tudo mais. Então, a gente espera, né? Que ele mantenha essa boa fase e contaria com ele pro ano que vem, sim. Porém, né? Se vier realmente uma proposta boa, né? Que seja ali um acordo financeiro que vá beneficiar o clube, tudo bem, né? Tudo bem o Corinthians negociar e a gente ir atrás aí de outro cara, né? Para repor esse atacante que a gente perderia. O Yuri Alberto ainda é novo, né? Tem 23 anos, então já tinha sondagens esse ano, inclusive quando ele estava em má fase, né? Vieram aí, parece que propostas ou sondagens do West Ham, de outros clubes Chelsea, aí, né? que são clubes... Isso, que são clubes ingleses, que é para onde ele diz que gostaria de ir, né, Motinha? Eu não tô muito confiante hoje na permanência do Yuri Alberto para 2025, porque eu acho que ele tá com um discurso muito assim de quem sabe que talvez vai pintar alguma coisa ali do futebol inglês, que ele quer ir. Parece que ele já tá preparando o terreno para ir com esse discurso, sabe, mano? Porque geralmente, assim, quando o cara não quer ir, ele fala... tô focado aqui, ou vamos ver aí. E ele não, ele já tá com esse discurso, né, de olha, gostaria de... Então, assim, tem também a possibilidade, parece, né, que o Edu Gaspar gosta muito dele, parece que já tinha feito uma sondagem. O Edu Gaspar, para quem não sabe, ele era diretor do Arsenal aí, mas ele saiu porque ele vai assumir o Nottingham Forest lá, fez um acordo, né, com o grego lá, que é bilionário, dono do clube e tal, e parece que vai assumir os clubes desse cara, entre esses clubes o Nottingham Forest. Então pode ser também um caminho aí pro Yuri Alberto, né, e tal. Eu tô sentindo que nesse discurso dele, eu acho que ele não fica. E aí já é bom o Corinthians começar a se coçar, né, para ir já no mercado, porque é uma reposição importante que você vai ter que fazer. Hoje, o Yuri Alberto é um dos principais jogadores do time. Desse time que se encontrou, né, que conseguiu aí de última hora engrenar, né, se livrar do rebaixamento e com vitórias importantes, gols importantes do Yuri Alberto. Então, não é uma reposição que também você pensa, putz, é fácil de repor. Não é, né? É um jogador jovem, é um jogador dedicado demais, né? Que se entrega, que corre, que tá sempre ali realmente, né? Com raça dentro de campo. Então, o Corinthians já tem que começar a pensar nisso. Na minha opinião, eu tô achando que ele não fica, mano. Então, Lelê, eu penso da mesma forma. Eu acho que existem duas situações e dois cenários. A primeira, o jogador que força a barra e quer ser FDP com o clube. E aí o clube tem que bater também o pé e não deixar o cara ir. Não é o caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele tá sendo extremamente claro com a diretoria e ele não tá forçando barra nenhuma. Ele já falou que ele tinha o desejo de atuar no futebol europeu, jogar numa liga aí que seja mais forte, como é o caso da Premier League e tudo mais. E disse, já deixou muito claro, tanto internamente quanto nas entrevistas que ele dá, que tem que ser algo bom para ele e pro clube. Tem jogadores que vêm ao lado dele, mas não vêm ao lado do clube. E financeiramente falando, Lelê, de verdade, nenhuma proposta que chegue pro Yuri Alberto vai ser tão boa
pro Corinthians? Eu acho que o Corinthians vai tentar fazer uma composição. Fala, beleza, Yuri, você quer ir? Mas, por exemplo, eu não consigo receber só metade da transação. Então você me dá 70%, você fica com 30%, e aí você ganha teu dinheiro lá, é 60-40, enfim. O Corinthians precisa entender o que é bom pra ele também, pra poder liberar. Mas eu, se fosse o Augusto Melo, Lele, de verdade, eu não faria lá grande objeção, não. Sendo um negócio vantajoso pro clube também, cara, deixa o cara aí. Deixa o cara aí. Repito, não é por troco de banana, não é por dinheiro de pinga. Tem que ser algo que seja produtivo pro clube, inclusive repor a saída do cara. Mas havendo essa possibilidade, ok, mano, marcha. Por isso não pode ser refém de ninguém. E quando você toma a decisão de deixar o cara preso dentro do clube, muitas vezes você fica realmente refém. Porque o jogador pode ser que fique insatisfeito ali, não com o clube em si, mas com a situação, fica com a cabeça longe. Temos vários exemplos no futebol brasileiro de jogadores que acabaram permanecendo aqui e se ferraram depois, não conseguiram jogar mais a mesma bola. Mano, mas os outros 50% é dele? Desculpa só. Não, do time lá. É que ficou alto, desculpa, Motinha. De vez em quando dá uns pau aí. O hino vai pro máximo aqui. O retorno vai pro saco. O Corinthians tem 50% só, exatamente. Só que tem o contrato até 2027, né, Motinha? Então, assim, vamos lá. Se for realmente negociar, se vier realmente uma proposta aí pelo Yuri Alberto, não é que vai ser fácil dele sair também, entendeu? Então, é o que o Mano falou. Acho que assim, se vier uma proposta que financeiramente seja muito abaixo do que o Corinthians quer no mercado, aí o Corinthians tem que recusar mesmo, né? Não é vender a troco de banana aí, realmente, como a gente já fez com outros atletas no passado. Então, realmente o Augusto, né, aprender aí com os erros das diretorias passadas e segurar para que o Corinthians consiga, né, um bom lucro, se for realmente... né, aí bom pro Corinthians o negócio que venha. Porque assim, quando o jogador tem um contrato até 2027, por mais que você tenha só 50%, mas você tem esse poder de barganha, né? Então é isso, é esperar para ver se realmente vem alguma coisa que seja vantajosa aí pro Timão. Vamos lá. O Corinthians ainda tá nessa novela, né, a novela do Balbuena, né, e o Transferban. A verdade é o seguinte, que eles tentam resolver até o final de semana, desse fim dessa semana, essa questão. Mas teve aí o que atrapalhou foi a conversa com o atleta, né? E o fluxo de caixa do clube, né? Para resolver isso. Eles estão dando um acordo com ele para pagar parcelado e tudo, porque o Corinthians deve 4 milhões de reais para ele. Para ficar livre do Transferban, o Corinthians tem que resolver isso com ele, né? Ou pagar à vista, ou pagar parcelado, para poder liberar lá na FIFA. Porque ano que vem, se em janeiro começar as contratações, o Corinthians não vai poder registrar nenhum atleta caso esteja ainda no Transferban. Então o Corinthians está conversando com o Balbuena, mas travou as negociações porque ele deve ter pedido alguma garantia, ou pedido algum dinheiro adiantado, ou não sei, a gente não sabe os detalhes, mas sabe que teve um problema ali que eles não conseguiram resolver com o atleta e também por causa do fluxo de caixa do Corinthians. Que o Corinthians não tem os 4 milhões para dar para ele à vista. Essa aqui é a questão, né? Então o Corinthians está dizendo que vai tentar resolver até o fim desta semana. Então, Motinha, tem essa expectativa assim aí do acordo do Joaco Balbuena até o término dessa semana, e tá na cara que o Corinthians não vai pagar isso aí à vista. Essa grana que o Corinthians deve aí é muito dinheiro. É um dinheiro, Lele, que o Corinthians ele poderia estar investindo na contratação de alguém, sabe? Ou pelo menos em parte na contratação de alguém, se não for a totalidade. Então o Corinthians ele vai fazer um novo parcelamento. Eu creio, Motinha, até pela relação que tem aí o Augusto Melo aí, tipo, não com o Balbuena em si, porque o Augusto Melo chegou agora, mas eu acho que o Fabinho Soldado, Lele, é um cara que tá conseguindo costurar esse tipo de acordo. É um cara que nos bastidores aí tem trabalhado bem. Então eu acredito que não vai ter problema pro Balbuena aceitar um novo acordo, sendo que o Augusto Melo tem mais praticamente 2 anos e meio de mandato aí pela frente. E se ele honrar um compromisso com o Balbuena, eu duvido que ele vá pisar na bola, porque a gente sabe que se você pisar na bola, depois o problema é maior. Aí a chance depois do cara querer tudo à vista é gigantesca. Então, nesse ponto aí, eu acredito aí que deva haver uma solução aí dessa semana. E o Balbuena deve protocolar esse acordo com o Corinthians aí, liberando o Corinthians do Transferban, Matinha. Boa. Ó, Kaká deve ser novidade aí contra o Cruzeiro, né? Voltou aos treinos e deve estar à disposição aí para jogar contra o Cruzeiro, viu? Então, aliás... Ô, Lele, quais as opções que o Corinthians tem hoje? O Corinthians está lá com o Gustavo Henrique... Não, o Félix Torres ele tá servindo a seleção, Motinha. Ele joga amanhã. Ele foi poupado do primeiro jogo. Eu não sei se ele vai chegar a jogar amanhã, mas uma dessas, se ele jogar, ele já não joga na quarta.
Então talvez se ele jogar amanhã ele já tá descartado. Tem o Ranieri que pode ser adaptado na função ali de zagueiro e eu ouvi falar de um tal de Renato, você conhece? Esse Renato que estava na categoria sub-20? Na base, né? O Renato, ele já vinha sendo relacionado a alguns jogos aí, quando a gente teve essa baixa, né, de alguns zagueiros aí, quando se machucaram, estavam suspensos e tal. Eu nunca vi, né, o Renato jogar, não assisto muitos jogos da base aí, até porque a gente nem tem muito onde assistir. Mas dizem que é um garoto promissor, né? Igual outros garotos da base aí que subiram antigamente, né? Ali o João Vitor, até que foi vendido e tal. Agora, o Kaká, junto com o André Ramalho, para mim, hoje se tornou a dupla ideal do Corinthians, né, mano? Acho que... Eu até acho que tá pro ano que vem que a gente precisa de mais um zagueiro. Eu acho que é uma posição hoje que eu já não tenho muita confiança no Félix Torres, eu já não tenho muita confiança no Gustavo Henrique. Acho que são jogadores, assim, inconstantes, né? Um jogo joga bem, no outro jogo já você não sabe o que acontece, se pode confiar realmente. Então, inclusive, é uma posição que eu iria ao mercado para reforçar aí pro ano que vem. Mas, dentro do que a gente tem hoje, o Kaká, eu acho que ele é titular, né? Então, uma boa notícia aí, o retorno dele sem uma lesão mais grave, né? Porque foram apenas dores ali, um trauma no quadril que ele teve, no tórax também, enfim. E lembrando que ele pode jogar esse jogo junto com o Yuri Alberto, porque eles conseguiram um adiamento, né? Teve do julgamento lá, que eles pegaram um gancho aí pela aquela questão do jogo contra o Flamengo. Foi adiado, né, essa questão aí no STJD, então ele pode entrar em campo contra o Cruzeiro. Então pagou uma multa lá pra tirar da pauta o julgamento. Então tá nóis. E chupa, Motinha. Eu? Segura, hein, porco. Não tropeça não, que estamos chegando, hein. Chegando, olho não pra ver. Abre o olho não pra ver, mano. Mano, se tiver... Ó, de falar, mano. pra você, eu nem Ó, olhei. quando você tá indo pra quinta vitória consecutiva, velho. Até agora não deu nenhum rolê. Deixa eu falar pra você, mano. Se o Palmeiras ficar... Juro pra você, ficar 10 sem jogar e vocês jogando 10, vocês não alcançam nós. Não alcança, velho. Augusto Melo decide demitir Fred Luz por conflitos políticos e Corinthians já está à busca de novo CEO. Após apenas 4 meses no cargo, a relação entre o Corinthians e Fred Luz, atual CEO do clube, está próxima de terminar. Pressões internas no Conselho Deliberativo, que questionaram o contrato do Fred, acabaram recaindo sobre a gestão de Augusto Melo. A situação se tornou insustentável e a demissão do dirigente deve ser anunciada em breve. Fred Luz, ex-dirigente do Flamengo, foi contratado como consultor vinculado à empresa Álvares e Marçal, que substituiu a Ernest Young. Apesar das expectativas, ele não conseguiu entregar os resultados esperados. Segundo o setorista Marco Belo Júnior, do canal Meu Timão, a tendência é mesmo de queda de Fred Luz em meio a uma disputa política interna no Corinthians. Mesmo com a provável saída de Fred, Augusto Melo já busca outro profissional para ocupar o cargo de CEO, embora ainda não tenha nomes em pauta. A empresa Álvares e Marçal, que custa mais de R$300 mil mensais ao clube, também está sendo avaliada. Há a possibilidade do seu contrato ser rompido sem multa até o final de novembro, conforme a apuração do Globo Esporte. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo recomendou o rompimento do vínculo, especialmente após apresentações recentes feitas pela consultoria aos órgãos internos do clube. O presidente Augusto Melo segue buscando reorganizar a administração do Corinthians em meio a um cenário político desastroso e caótico. E aí, nação corintiana, o que você acha disso? Tem que mandar o Fred Luz embora ou não? Tem que dissolver esse conselho deliberativo? O que você acha disso? Deixe nos comentários.